gravar acá. E invito a todos também que, se querem interactuar através do chat, podem interactuar. Se querem a vontade de escrever, não há nenhum problema. Depois vamos ter espaço para perguntas. E, bueno, me apresento, meu nome é Gundor, eu sou coaching há mais de 22 anos, instrutor de seminário de liderazgo, consultor de coach de sentido de vida, ou seja, hago uma consultoria especial para ajudar as pessoas a encontrar seu sentido de vida e criador também do taller Tal del Tempo, da metodologia Tal del Tempo, que vamos falar bastante durante essa noite. Então, aprete sus cinturones e vamos adelante. Chévere, se vocês querem ter também um caderno, um marcador aí para apontar, ojalá marcadores de colores, para apontar alguns conceitos que vamos entregar hoje. Isso é sempre interessante. Então, vamos aqui compartilhar a pantalla. Vocês estão vendo a pantalla? Estão podendo ver a pantalla? Sí. Listo, perfecto. Entonces, los 4 pasos para eliminar los malos hábitos y generar una disciplina valiosa. Entonces, estamos justamente nesse momento compartindo para que estamos aqui. Quero les felicitar por essa decisão de estar aqui. Quero les felicitar por dejar, digamos assim, os partidos de futebol que nesse momento está rodando, dejar a novela, dejar as séries de Netflix, para focalizar em algo que pode ser muito positivo para tu vida. Então, te felicito por a decisão de estar acá. Muitas pessoas chegam e dizem para mim, Gundo, eu queria estar, pero, ou seja, sempre vai haver algo, pero a decisão de estar acá depende de ti. Então, te felicito por gestionar tu força de vontade, tu decisão para separar esse espaço. Várias pessoas estão entrando. Margarita, bem-vinda. Chenerique, que alegria vê-la, querida, bem-vinda. Orlando Galeano também. Joana, bem-vindos todos. Berta, Sofia também, que boa onda. Então, vamos avançar. Vocês conhecem esse personagem aqui? A mim me gusta muito esse personagem. Estão vendo esse personagem aqui na pantalla? Aqui adiante já isso, ok. Quem quiser também pode dar ok no chat. A mim me gusta de ser uma entrega interativa para que podamos também ser mais dinâmicos. Quem é esse personagem? Quem lhe gostaria de escrever aí no chat ou falar? Quem é esse personagem? Sé que es Alicia en el País de las Maravillas, pero el conejo el conejo maneja el tiempo, ¿no? Pero no Isso, muito bem, a Diana, que justamente falou que ele contrarreloj com suas atividades. Sí. Exatamente, Diana. Sí, es el conejo de Alicia, el conejo que está sempre afanado, certo? Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Está sempre correndo, Ajá. pero uno nunca sabe para onde vai. Quem já se sentiu alguma vez como el conejo de Alicia? O sea, correndo de um lado para outro assim, e chega na casa e parece que hice muitas coisas, pero me sinto como que não hice nada. Quem se sente assim que às vezes é escravo do tempo e o tempo leva uno de um lado para outro? Quem sente isso? Yo. Pode levantar a manito também, aí no Zoom, aí como uma opção de levantar a manito ou abrir o áudio. A Aura dijo, sí, sucede em ocasiões. Sí, sí. A Aura Gomes, sí. E quem quiser levantar a mão, chévere. E bueno, isso é muito importante darnos conta. Ou seja, todo começa, a transformação, o cambio começa quando temos a capacidade de darnos conta de lo que está passando em nossas vidas. Incluso no nível mais avançado, reírnos de nós mesmos, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de cambiar.
Então, esse é muito importante também. Aqui hay uma frase muito bonita, né? Quem é esse senhor aqui que está mostrando a língua? Quem é esse senhor aqui? Quem lhe gostaria responder? Albert Einstein. Isso. Aqui a Aura Gomes também puso Albert Einstein. Majori também puso Albert Einstein. Sim, aqui está incluso o nome. Se tu buscas resultados distintos, não haga sempre o mesmo. Albert Einstein dijo isso, dijo essa frase, dijo que era ilógico, que era insano. Querer algo diferente sendo sempre o mesmo. ¿Por que eu hablo isso? Porque é muito importante entender o ciclo que nós temos de cocriação e de ação e reação. A Lina escreveu algo, se sigue aplicando a mesma forma, vamos ter o mesmo resultado, há que cambiar as variáveis. Exatamente, Lina. Então, é o que vamos mostrar aqui justamente. Se nós queremos uma transformação, se queremos um cambio, é muito importante entender que nós atualmente estamos tendo este resultado em nossas vidas, que é essa letra G, que é derivado de uma série de ações, de pensamentos, de crenças, de sentimentos construídos durante anos em nossas vidas. Agora, nós muitas vezes queremos um câmbio, queremos mover algo de nossas vidas, queremos praticar um câmbio interno, praticar um câmbio externo. E isso ocorre muitas vezes porque começamos a sentir a pedra no sapato. Ou seja, isso é muito importante. Ou seja, identificar o que nos incomoda, porque muitas vezes estamos numa zona de conforto, mas essa zona de conforto é uma zona de incomodidade, na verdade, não é uma zona de conforto, porque muitas vezes estamos em uma zona de mediocridade, mediocre. Mira a palavra mediocre, como é bonita. É uma pessoa que está creyendo a las medias. O seja, está creyendo em algo abaixo do que pode florescer. Estamos com nosso potencial subutilizados. E isso nos genera frustração, nos genera medo, nos genera uma série de conflitos internos. E isso, muitas vezes, são as crises. As crises de latim, a etimologia dessa palavra vem de oportunidade. E as crises são oportunidades para darmos conta e cambiar coisas. Pero para que nós podamos generar um resultado zeta, necessitamos fazer algo novo. Não é saltando de la X que vamos lograr a zeta. Não. Temos que gestionar algo novo, uma variável nova, como dijo Lina. Temos que fazer algo novo. Por isso que é importante compreender que o primeiro passo sempre é mirar hacia dentro, mirar o que está passando dentro de nós. E aí começamos a compreender que dentro de nós existe uma série de crenças, de patrões, de comportamentos. E esses comportamentos, existe uma série de estudos que mostram que as crenças ou a forma de pensar que nós temos genera pensamentos. Esses pensamentos generam sentimentos. E os sentimentos generam manifestações da realidade. Nós atraemos a realidade, muitas vezes. A física quântica, isso vários estudos, e demonstrou que se nós estamos pensando um determinado objeto, ou estamos vendo esse determinado objeto, no cérebro se movem as mesmas partes do cérebro. Então, quem garantiza que nós estamos vendo uma ilusão coletiva, digamos assim? E, además, outros estudos mostram que a matéria não existe, existe energia. O quantum é o que há na essência de todo. Então, nós estamos rodeados de energia. E essa energia é moldeada muitas vezes por la voluntad.
O sea, ¿por qué que fue creada la física cuántica? Porque observaron una partícula que se transforma en energía dependiendo del observador, que es el cuanto. Entonces, eso quebró completamente la ciencia tradicional. A ciencia tradicional dice, o eres A o eres B, y punto. No. O sea, o cuanto es A y B. O cuanto es la... Entonces, es muy importante entender eso, que nosotros tenemos un poder de co-creación, pero depende de nosotros también. Y ahí viene otra cosa muy importante, que es la autorresponsabilidad. Todos nosotros somos responsables por lo que generamos en nuestras vidas. Y eso es muy importante entender, porque muchas veces nosotros echamos la culpa a A, B, C. No, yo soy así porque mi educación, yo soy así porque el gobierno, yo soy así, o sea, no. O sea, si nosotros no tomamos nuestra responsabilidad personal, es muy difícil generar una transformación. ¿Cómo vamos? ¿Están me acompanhando bem? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Por favor, ponen ahí ok, sí, en el chat. Ahora puso súper. Vamos poniendo, quero saber quem está interactuando, né? Na recomendação da live, né? Eu recomendei, cierra todos os distractores, cierra o celular, deja o celular aí boca abaixo, né? Te quedas aqui comigo. São 1 hora, pero 1 hora que pode transformar tu vida. Pero é importante que tu estejas aqui comigo. Nada de fazer coisas paralelas. A Patrícia também puso aqui a mano. Fantástico. Excelente. Então, quem mais? Como estamos, Lina? Tudo bem, Lina? Vamos bem? Como está Maria Luísa, Marta Moncada, Alba Janete, Jolima, Berta Sofia? Como estamos? Como vamos? Sérvio Túlio, John, escriban en el chat, Cheneric. Eso, muy interesante, Diana. A María de Luisa puso ahí la manito, chévere. Adriana Camargo, Marta Cardona, ¿cómo vamos? Orlando Galeano, ¿cómo vamos? Yadira, eso, muy bien. Entonces, vamos adelante. Vamos para el próximo. Y entonces, para que nosotros podamos generar una transformación, para que podamos comprender qué hay que hacer, es muy importante entender el contexto. Hay un libro muy bueno que se llama El arte de la guerra. Y ese libro, ele habla algo que una de las leyes del arte de la guerra, incluso se utiliza mucho ese libro para el liderazgo actual. Es un libro de Tsun, es un libro muy antiguo. E ele habla uma coisa que é o seguinte: se tu queres ganhar 100% das batalhas, tu tens que conhecer os inimigos e tens que conhecer tus tropas. E tens que conhecer o lugar onde vas pelear. Então, se nós queremos generar uma transformação, temos que conhecer o inimigo, conhecer o lugar da batalha. Então, nesse caso que estamos falando de malos hábitos, temos que conhecer a psicologia da mente, compreender a mente. Todos nós temos uma mente, e essa mente é muito poderosa. E desde niño, desde os 0 hasta os 7 anos, incluso no ventre materno, nós captamos conceitos. Por exemplo, quando somos niños, começamos a definir conceitos simples como silla, mesa, casa, pero também conceitos um pouco mais avançados, como o amor, o trabalho, o valor, a honestidade, enfim. Há uma série de conceitos que vamos adquirindo. Então, por exemplo, de 0 a 7 anos, nós definimos 80% de nosso mindset. O mindset é esse conjunto de crenças e patrões que temos na mente.
E muitas vezes esses mindsets nos levam a resultados que não nos convêm. Então, por exemplo, quando eu tinha 8 anos de idade, veio meu papá trabalhar duríssimo, e meu papá ele diz assim, hijo, hija, para tu ser próspera, tens que trabalhar duro. Ou seja, o trabalho duro é o que hace que tu seas feliz e que tu tenhas tus coisas em tu vida. Então, e tu vê que tu papá trabalha fim de semana, trabalha todos os dias até as 10 da noite, então tu te quedas com esse mindset, com essa crença gravada. Então, e logo, quando tu tens 14, 15, 16 anos, tu começa a buscar um trabalho, 18 anos, e busca um trabalho estilo workaholics. O que significa workaholics? Workaholics é a pessoa adicta ao trabalho. Ou seja, quer trabalhar, e quando sobrar tempo, trabalha. E não tem um equilíbrio sano na vida, workaholics. Workaholics, quando se pensiona, por exemplo, há um estudo que habla que as pessoas workaholics, quando se pensionam, não sabem o que fazer, perdem seu sentido de vida. E muitos falecem nos próximos 10 anos depois de que se pensionam. Ou tem sua crises, ou tem que fazer, digamos, buscar apoio, porque realmente passa muito mal, certo? E isso todo derivado a uma crença. Adriana Camargo, minha madre, que sempre diz que quando alguém lhe conta que quer empreender, é melhor poquito, pero seguro. Sí, esse é um outro exemplo. Então, em relação ao dinheiro, há muitas crenças. Não nasce dinheiro em los árboles. Enfim, há muitíssimas crenças em relação a isso. Pero então, essa crença te define, essa crença começa a te atrair uma realidade. Então, tu começa a pensar, não, eu tenho que trabalhar duro. Então, tu atrai um trabalho onde tu eres workaholic, trabalha sábado e domingo, o jefe te explota, e tu te abre, te condiciona para isso. Ou seja, tu estás atraindo essa realidade. Ah, não, Gundo, não é bem assim, é meu trabalho. Observa bem, por que há pessoas que têm um contexto parecido e têm uma vida privada? Eu, quando hago consultorias de organização do tempo, por exemplo, na pandemia, eu tive muitos coaches que tiveram problema porque as jornadas laborais se alargaram por la noite, fins de semana. Eu disse, não, eu tenho que aprender a pôr limites. 6 da tarde acaba a minha jornada, apaga o computador. A empresa não vai morrer se tu não contesta algo. Porque pensamos, não, eu sou imprescindível. Ah, não, esse cliente vai... Listo, é bom não ser responsável, pero há um limite, tu não vai solucionar o mundo em um dia. Entende? Então, pode deixar o trabalho para amanhã, não te preocupes. Então, isso é muito importante, dar-se conta dessas crenças, é muito importante dar-se conta disso. Exato, Adriana puso, esse é um acto de valor e autodeterminação, exato, de amor próprio, de limites, de saber colocar limites. E também de respeito hacia ti. Todos nós temos áreas da vida, e é importante de criar um equilíbrio sano nas áreas da vida, nas áreas emocional, no mundo emocional, no mundo criativo, no mundo espiritual, ou seja, é muito importante o equilíbrio das áreas da vida. Pero todo isso estamos falando porque com o tempo, com as crenças, vamos criando hábitos. E a mente é uma máquina de criar hábitos. É impressionante a mente. A mente nos genera hábitos, nós nos condicionamos. Depois vamos falar sobre isso. Se tu não dominas a mente te domina. Aqui a Adriana escreveu algo. Eu lhe aprendi esse tempo e pensei que me iam a despedir e resulta que para meu jefe foi um bom manejo. E agora hace um bom esforço para respeitar os horários laborais e da vida personal. É certo? A produtividade não é sinônimo de muitas horas trabalhadas. A produtividade muitas vezes é o balance. Por isso que há que ser como equilibrado. E por isso que agora, por exemplo, em Colômbia é obrigatório as vacações, as férias. Ou seja, as vacações é obrigatório em desfrute, porque muita gente estava
querendo só em dinheiro. Não, é importante sair para descansar, desparbilar, desconectar. Isso é importante, é fundamental. Pero entonces vamos criando muitos hábitos, ou seja, hábitos que não nos generam. A Adriana levantou a mão. Listo, Adri, si quieres, puede hablar ahí. Hola Gundor y hola a todas. Sí, yo solamente quería contarles cortito, muy cortito, que eso que pongo allí de que es una necesidad de autodeterminación es súper importante. Yo tenía mucho miedo porque además tuve episodios de ansiedad, de estrés, bueno, de pánico, por muchas situaciones personales, emocionales, muchas cosas que traía, pero también por toda la carga laboral que estaba teniendo en ese momento post pandemia y tenía pánico, horror de decirle a mi jefe que realmente no estaba logrando ir adelante con mi vida, ir adelante, cargar mi propio peso. Finalmente tuvimos una conversación de vulnerabilidad y eso, al contrario de impactar mi imagen como profesional, fue súper importante. Y hoy día, gracias a ese evento, no solamente en la organización que yo trabajo, que es una compañía muy grande, multinacional, con presencia en 89 países, estamos trabajando en el tema de respeto por la vida personal, sino también en tener en cuenta la carga laboral y eso que decía Gundor hace un ratito, que no somos más eficientes o más efectivos por trabajar 24 horas al día, sino somos más eficientes y más efectivos cuando optimizamos nuestro tiempo y aprendemos a delegar. Entonces yo solamente quería contarles eso porque yo tenía mucho miedo y estaba segura de que me iban a despedir porque en mis 16 años trabajando en esta compañía yo siempre he sido la reina de la multitarea y resulta que no fue eficiente, que me enfermé y que funcionó levantar la mano a tiempo. Gracias, Gundor. No, gracias a ti, Adriana, qué chévere. Bueno compartir. Entonces, seguindo aqui, nosotros vamos definindo esses hábitos e a mente vai associando os hábitos muitas vezes com as crenças e vai generando uma mente distraída, uma mente que não está focalizada, não está generando a ação correta, porque muitas vezes não temos claro nossos propósitos, não temos claro nossas metas, não temos claro o que queremos realmente. Por isso é muito importante começar a focalizar em lo que queremos. Ou seja, incluso há uma tendência que muitas vezes gastamos muito tempo apagando incêndios e deixamos de lado o importante. E o importante são as metas, o que queremos realmente, pero estamos constantemente apagando incêndios e ganhamos uma série de hábitos de apagar incêndio. Estamos sempre correndo atrás, digamos assim. Por lo tanto, é muito importante parar de correr atrás de nossa própria cola, digamos assim, como o conejo de Alicia. Todo afanado. Não, stop. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Claro que há uma série de desafios atuais. Quais são os desafios atuais? Só aqui, compartilhar de novo aqui, sacar a linha. Quais são os desafios atuais? Nós temos desafios com distrações em relação ao foco. Ou seja, qual é o foco prioritário da semana, do dia, do mês, do ano, de minha vida? Ou seja, qual é o foco prioritário? Temos muitos distractores. Muitas vezes, a multitarefa que nós mesmos nos vangloriamos como grande coisa, está comprovado que isso destrói a capacidade de concentração do cérebro. Ou seja, e muitas vezes não logramos ser efetivos e menos produtivos. E que nos leva a procrastinar. Procrastinar é la ladrona del tempo. É como fazer algo que não é importante nem urgente, algo que de alguma maneira llena um certo vazio tuyo, é não enfrentar o que há que enfrentar, não enfrentar as situações da vida,
que há que enfrentar. O procrastinar há que entenderlo profundamente. Por isso que nós, na metodologia tal del tempo, temos uma classe especial para procrastinar, onde hablamos las 8 raízes de la procrastinación y los 8 tipos. Aura puso, darle largas a assuntos importantes. É certo, Aura? Agora, o procrastinar não quer dizer que tu não te permita recrear ou lazer, ou ter um espaço para desparbilar. Isso é muito importante entender, porque às vezes nos confundimos. Então, não nos permitimos descansar e nem fazer um espaço artístico, e aí caímos de novo no workaholics. Todo isso nos genera desordem, desordem de tempo, desordem de espaço, que nos generam pérdida deliberada de tempo, né? Ou seja, uma das coisas que trabalhamos muitíssimo na metodologia tal del tempo é o ordem do espaço, por exemplo. Por incrível que pareça, isso genera muitíssima pérdida de tempo. E o tempo é um recurso escasso, ou seja, o tempo, tu tens um tempo limitado aqui, nessa vida. Pode ser que tu tenhas outras vidas, pode ser que a reencarnação existe, não sei, mas o hecho concreto é que todos vamos morrer em um determinado momento. Ou seja, todos temos 80, 90, 100 anos e provavelmente teremos um período que vamos estar como mais ativos, poderemos fazer mais coisas, e um outro período que o corpo já não vai estar tão funcional. Então, é muito importante darmos conta que o tempo é limitado. Se aqui a maioria puso procrastinar, mi palavra pesadilla sem fim. Aqui a maioria, na mentoria tal del tempo, vamos terminar com essa pesadilla. Vai ter um fim. Não te preocupes. A maioria já está inscrita na mentoria tal del tempo. Depois vamos falar mais da mentoria tal del tempo. Então, é muito importante percebermos, como eu falei antes, como está o exército inimigo e como é a zona de combate, digamos assim, a quem estamos enfrentando. Na verdade, estamos enfrentando nós mesmos, nossas crenças, nossos egos. E aí é muito importante entender o que é o ego e as crenças, mas depois dessa diapositiva vamos entrar mais nisso. Antes de entrarmos na psicologia da mente em relação a isso, vamos falar um pouquinho do antecedente. Por que estamos tão acelerados? Por que em geral, estamos correndo de um lado para outro, casa, trabalho, trabalho, casa? Por que temos a cultura do hacer e não do ser? No Oriente, há milhares de anos, a cultura sempre foi do ser. Sin embargo, isso está cambiando. Agora, o Oriente já é muito produtivo e cada vez mais o Ocidente está buscando o ser. Então, o ser e o hacer é muito importante que estejam em equilíbrio, digamos assim. Então, por que a cultura do hacer predomina, digamos assim? E se tu observa, nós estamos em uma espécie de trampa, nós estamos em uma sociedade que nos pressiona a trabalhar, a estar em movimento, a não parar, estamos como o conejo, né? Pensar e sentir também, a gente está falando, super importante, equilibrar esse pensar e sentir. Imagina que Bruce Lipton, que é um dos precursores de física quântica, e tem um material muito bueno em Gaia, na plataforma que les recomendo, se chama Gaia. Tem um material muito bueno em Gaia, e um dos capítulos que ele tem aí, habla de um estudo que eles fizeram na Serra Nevada, sobre como os mamos educavam os jovens. E eles começam o treinamento através do sentir, porque identificaram que no coração existe neuronas. Sim, ou seja, existe uma base de pensamento que vem do coração.
Entonces, si nosotros unimos el sentir con el pensar de una manera sana y no estamos solo aquí en el cabezón de la mente, podemos realmente hacer muchas cosas. Pero ¿por qué que estamos acelerados siempre? Hubo algo muy importante hace 2000 años. Jesús Cristo tuvo 30, o sea, de los 18, de los 15 hasta los 30, 15 años aproximadamente, en el Oriente. Jesús Cristo tuvo su preparación en el Oriente. Muchos libros, incluso los más esotéricos, secretos, hablan eso. La iglesia no hace tanta cuestión de hablar eso, que no le interesa. Pero Jesús tenía una visión y ele tuvo uma formação desde o Oriente. E ele começou a observar que o próprio mindset, o conceito general que há em muitas vidas, estava jogando em contra, porque os orientais muitas vezes nasciam pobres, morriam pobres e não faziam nada para melhorar sua vida, incluso não só economicamente, como crescer como pessoas, porque pensavam, não, na próxima vida eu encarno melhor, eu encarno rico. Então, eles começaram a estar, digamos assim, passivos na zona de conforto. Então, Jesus começou a introduzir um conceito que é só existe uma vida e ponto. Então, existe o juízo final. Logo, se começou a introduzir a questão do tempo. Por exemplo, no século passado, com a Revolução Industrial, o estudo de tempos e movimentos, se começou a cada vez mais a humanidade a, digamos, buscar a produtividade sobre todo. Então, nós começamos a tornar-nos produtivos, trabalho, certo? E agora estamos numa revolução tecnológica que é a informação circula em instantes, somos bombardeados de informação por todos os lados, agora temos a inteligência artificial cada vez mais acelerada, né? E isso todo nos leva a uma aceleração. A mente já tem uma natureza de aceleração. Por definição, a mente é acelerada, mas agora já está mais acelerada. Por isso que temos essa tendência tão hacia lo produtivo, por isso que temos essa tendência tão acelerada. Para que estou contando tudo isso? Para que vocês comecem a perceber como podemos generar uma transformação. E que são os malos hábitos? Como vamos hasta agora? Interessa saber como vamos. Tem sentido o que estamos falando? Ou está muito louco? Como vamos? Estão me escutando bem? A Aura puso bueníssimo. Sí, tem sentido, Sandra. Quem mais? Majori disse super bem. Quem mais? Estão me escutando bem aí, Diana, Pilar, sim, claro. Juliette Gonçalves, tudo bem? Está me escutando bem aí, Mari, Perla, Bertica, a Jolima. Como vamos? Como dijo el borracho atravessando a calle, como vamos? Vamos bem? A Luz Marina, como vamos? Marta Cardona, Orlando Galeano, chévere. Nicolás Torres, bem-vindo, Nicolás, chévere. Chévere que lograsse entrar. Alexandra, Diego Vivas, bem-vindo, Diego, excelente. Que bueno que estás aqui. Muito bem, então, sigamos adelante. Isso, vamos aqui compartilhar. Esse Chenerique puso manito também. Super. Bueno, ¿qué son los malos hábitos? ¿Qué son los malos hábitos? Simplesmente são os hábitos que não nos generam valor. O que significa valor? Muito interessante a transformação nesse momento.
Perfeito, Luz Marina. Então, ¿qué são os malos hábitos? Os malos hábitos são hábitos que não nos generam valor. O que significa isso? Que não estão alinhados com nossos sonhos ou com nossas necessidades fundamentais. Ou seja, não são construtivos para o desenvolvimento do ser ou da personalidade ou de nossos sonhos. Agora, buenos hábitos pode ser, por exemplo, saber descansar. Um bom hábito pode ser como fazer alguma atividade artística, porque isso nos ajuda a oxigenar a mente, ajuda a despertar a criatividade, a mente criativa, a desparbilar, a recuperar o nível de concentração. Então, os malos hábitos podem ser a procrastinação. Então, por exemplo, estar viciado em uma série de Netflix, e fazer um maratão de séries e não ser capaz de dizer, não, vou ver capítulo por dia para desparbilar de tal hora a tal hora. Isso se chama as ventanas para desparbilar, ou as ventanas de recuperação de capacidade de concentração. ¿Sí? Então, e é muito importante entender que há muitas atividades que às vezes podem ser procrastinadas e não são. Por exemplo, se eu estou cozinhando para minha família, ou quero aprender uma receita, ou quero fazer uma atividade de macramê, ou uma atividade artística, ou fazer atividade física, tudo isso que nos genera valor dentro de nosso ser, que nos permite crescer, são hábitos positivos. E o importante é começar a identificar o que não nos genera valor e como podemos trabalhar para generar valor. Uma coisa muito importante, muitas vezes perdemos tempo em desordem, não sabemos onde estão as coisas. Então, um hábito de valor é cada coisa em seu lugar. Ou seja, ordenar as coisas. Se nós sacamos algo, devolvemos a seu lugar. Então, essas boas práticas de vida são muito importantes. Agora, há um conceito fundamental que é muito importante para a vida, que é a disciplina. A disciplina é a capacidade de sostener um esforço, ou seja, generar um ritmo hacia um logro de um objetivo ou uma competência. Ou seja, desenvolver uma competência, ou queremos desenvolver uma competência com foco e determinação. Então, por exemplo, podemos ter uma disciplina física. Então, todos os dias, fazer 20 minutos, 30 minutos de exercício diário. Podemos ter uma disciplina mística. Todos os dias, meditar 20 minutos diários. Ou uma disciplina integral, como temos em Cóndor Blanco, que é uma disciplina onde ativamos os 4 cuerpos. Ativamos o corpo físico, ativamos o corpo etérico emocional, ativamos o corpo mental e ativamos o corpo espiritual. Então, essa ativação de los cuerpos é muito importante para o desenvolvimento do ser. Então, a disciplina é fundamental para qualquer coisa. Se nós queremos triunfar no trabalho, é importante ter disciplina. Se nós queremos triunfar fazendo yoga, é importante disciplina. Se nós queremos triunfar como místicos, é importante ter disciplina. Se queremos desenvolver uma atividade em arte marcial, é importante a disciplina. Se queremos ser exitosos com trading, por exemplo, que Sandra aqui é especialista em trading, teremos que ser disciplinados. Ou seja, enfim, temos que ser disciplinados para muitas coisas na vida. E isso é fundamental entender. Fundamental entender. Bueno, como vamos aí? Estamos me escutando bem? Tem sentido o que estamos falando? Isso, Sandra, super. Agora vem a pergunta do millón, né? Como desconfigurar-nos? Porque temos uma configuração, um mindset básico. A pergunta é, como eliminar esses malos hábitos e desenvolver essa disciplina poderosa para que podamos
generar uma transformação. A primeira coisa importante que devemos entender é a mente humana. Ou seja, a mente humana, há vários estudos, né, e cada vez mais está claro, digamos assim, como funciona o cérebro. Quando vamos construindo essas crenças, ou esses patrões, ou esses conceitos que eu falei no início da charla, o cérebro vai juntando a rede neuronal, vai juntando os neurônios, as neuronas, e vai criando caminhos. Ou seja, são como correntes elétricas que passam por esses caminhos, e as neuronas vão se juntando, digamos assim. E esses caminhos neuronales como criar hábitos. Ou seja, o cérebro tende a ir por lo mais fácil, digamos assim. É como se nós fôssemos subir uma montanha e a primeira vez que vamos subir essa montanha não há um caminho. Como tu vais fazer para subir uma montanha se não há um caminho? Que passa, digamos assim, as primeiras vezes para que tu hagas um caminho? Que passa? Que opinam? Que hay que hacer para abrir el camino, digamos así? O para crear un camino? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién le gustaría compartir? Puede hablar en el audio, active el audio. Yo tengo aquí abierto, autorizado para que ustedes puedan abrir el audio. ¿Qué hay que hacer? Quitar la maleza, ahora puso. Bueno, está bien. Tiene sentido, ¿no? Si uno tiene un machete y comienza a abrir camino ahí con el machete. Hola, Cóndor, buenas noches. Hola, buenas noches, Nicolás. Un gusto Bienvenido. de escuchar y verte. Igualmente. Yo pienso que justamente es eso, crear como esas herramientas, ¿no? Estar muy preparados, a prepararse para eso, el caminar de la vida. O sea, ningún camino es igual, todos tienen su manera de ser especial. Y frente a eso es como estas herramientas que nos das, estas maneras de percepción, como adjuntarlas, añadirlas y ser como completo, ¿no? Para, si me hago entender, para avanzar en eso, o sea, tener la iniciativa, seguir caminando y bueno, en el camino ya irás aprendiendo. Isso. Muy bien, Nicolás, gracias. Súper importante lo que tú habló, eso, de tener las herramientas. Eso es muy importante. Incluso vamos a hablar más sobre eso a seguir. Alina Osório puso tener una meta. Adiante, abrir un camino. Eso, adiante. Alina puso escorrer la ruta y diseñarlo. Muy bien, Lina. Básicamente, o sea, el ejemplo que yo estoy dando es la misma cosa que hay que hacer para generar buenos hábitos. Tú tienes que trazar una ruta, como dijo Lina, ¿no? Y comenzar a caminar esa ruta. Tú puedes tener herramientas, como dijo Aura, o sea, tú puedes abrir camino, como dijo Janti, con el machete, tener herramientas y hacerlo varias veces. Aí está o segredo. Tu tens que subir, bajar, subir, bajar. Então, essa é a técnica maestra, digamos assim, para consolidar novos hábitos. É repeti-los hasta que se quedem dentro de tu memória corporal, porque nós temos uma memória corporal, uma memória celular, nós temos uma memória interna. Pero essa memória, nós vamos redefinindo ela também. Então, é muito importante entender que a mente humana, ela tende a buscar o caminho mais fácil. Por isso, existem trucos para que tu puedas consolidar buenos hábitos. Por exemplo,
Si tú quieres consolidar un buen hábito de hacer ejercicio todos los días, porque ya está comprobado y tú ya escuchaste hablar eso en todos los lados, que hay que hacer ejercicio físico diario. La primera clave para tú generar una rutina de ejercicio físico es dejar tu ropa lista na noite anterior ao lado de tu cama. Porque quando tu despertas, ou seja, o corpo já naturalmente já vai buscar a roupa e já vai poner a roupa de deportista, digamos assim. Então, esse é um exemplo de facilitar o caminho para o novo hábito. Ou seja, cree atajos para consolidar o novo hábito. E a mente humana é assim, se tu não treinas ela te domina. Ou seja, se tu não domina esse cavalo te domina. É muito importante entender que tu eres o amo da mente. Os indígenas falam que nós temos 3 cavalos. Quais são os 3 cavalos? Quais são os 3 cavalos internos que nós temos? Quem lhe gostaria falar? Quem lhe gostaria arriesgar-se a falar? Quais são os 3 cavalos internos? Não sejam tímidos, sejam temidos. No bom sentido. Há 3 cavalos. Essa, maior e pulso. Um é a mente. Muito bem. Há 3 cavalos. O instintivo, o cavalo instintivo que é representado por el cuerpo. O sea, o corpo tem uma memória. E muitas vezes é o instinto nuestro. Ou seja, o ser humano é um ser divino e um corpo material. Então, esse corpo material foi criado nessa dimensão de muitas maneiras, mas temos um cérebro reptiliano. Ou seja, temos uma origem animal, certo? O sea, de hecho, na classificação, na biologia, somos considerados animales, né? Homo sapiens sapiens, somos del reino animal, ¿no? Entonces, somos animales instintivos. É um cavalo. É muito importante compreender esse cavalo. Porque senão somos escravos de tenho hambre, tenho ganas de fazer sexo, ou seja, somos escravos de nossos instintos. Podemos ser escravos de nossos instintos. Pero recuerda, tú eres amo y señor de tu cuerpo. Tú eres amo y señor de tus sentimientos. Aquí hablamos corazón, pero son sentimientos. ¿Cierto? No eres esclavo de tus sentimientos, no. Cuando una persona está desequilibrada de la agua interna, vienen los tsunamis, vienen los dramas. Por eso que es importante entrenarte, tener un entrenador de 4 elementos. E somos amos e senhor da mente. Então, isso é muito importante entender. Aunque tu mente se dispara como uma louca, tu diz, não, momentico, eu sou o jefe aqui. Tu podes parar tu mente. Tu podes dar ordens a tus cavalos. Isso que eu estou falando aqui é muito profundo, muito importante. Se vocês dominam bem os 3 cavalos, vocês vão fazer qualquer coisa em sua vida. Qualquer coisa em sua vida. Gundor, una pregunta. Dale. Y bueno, ahí está el cuerpo, la mente y sí, los sentimientos. Y digamos, el espíritu, ¿ese no hace parte como del ser, de esos 3 caballos? O sea, a ver, si no entendí ahí. O sea, él hace parte, esa parte, o sea, de ese espíritu. El espíritu es, digamos así, esa conciencia que observa
el cuerpo, el corazón y la mente, el que controla, digamos así, los 3 caballos. O sea, si tú haces un desarrollo importante de tu trabajo espiritual, tú vas a lograr activar el autoobservador y percibir los 3 caballos claramente. Y vas a poder como decir a los 3 caballos claramente lo que tú quieres, digamos así. Entonces, Alina Ocampo, me repite por favor los 3 caballos. Ah, listo, Lina, aquí ya escribí, ya volví a la diapositiva. Pero súper buena la pregunta de Nicolás. ¿Pero se quedó claro, Nicolás? Lo entendí de esta manera, pronto me guías nuevamente. Lo entendí como que ese espíritu hace parte, un complemento del cuerpo, la mente y el corazón. Y el guía también. Eso fue lo que te entendí. Y Sí, hay que sí. aprender a, como, a conocerlo y escucharlo. Y sí, eso fue lo que entendí. Eso. Muchos dicen el ser, el ser. Entonces, el ser está ahí, digamos así. Todos nosotros tenemos un ser. Lo que pasa es que la mente nos nubla, ¿eh? En el ser. Entonces, no tenemos la conciencia del ser. Entonces, ahora, a través de la fuerza de voluntad, tú puedes dominar los 3 caballos, mismo que sea desde el ego. Pero si tú logras desde el ser, es muchísimo mejor. Ahí tú logras una liberación tremenda, que es la liberación que muchos estamos buscando. Ahora, la buena noticia es que tú puedes cambiar tus hábitos. Tú eres amo y señor de tu destino. Y tú puedes cambiar. Tú no eres esclavo de tus creencias, tú no eres esclavo de tus hábitos. Entonces, tú puedes rediseñar las creencias, puedes rediseñar tus hábitos. ¿De qué forma? Aí vamos entrar nas estratégias. Hay 4 pasos fundamentais para que vocês puedan cambiar esses hábitos. El primeiro e mais fundamental é despertar tu desejo ardente para cambiá-los. Ou seja, é dar-se conta que existe um contexto que não estás bem. Ou seja, claro, há coisas em nossas vidas que devemos agradecer, que devemos reconhecer, pero é muito importante darmos conta que podemos melhorar. Sempre podemos melhorar, como dijo Mari Reyes. Estamos num sendero de melhoramento contínuo, que se chama evolução. Estamos num sendero que é necessário a evolução, porque senão vamos acabar num genocídio completo do planeta. Ou seja, estamos numa batalha entre a involução e a evolução. Ou nós salimos adelante como raça humana, ou nos tiramos todo como razas inconscientes, inhumanas, digamos assim. Então, é muito importante despertar o desejo ardente para transformarnos. E, obviamente, fazer algo diferente, certo? Ou seja, se estamos fazendo o mesmo, aí volvemos à frase de Einstein. É insólito pensar que vamos ter cambios. Temos que fazer algo novo. Por isso, é muito importante identificar tus malos hábitos. Quando tu toma a decisão de querer crescer, de querer aprender, e desperta em ti um fogo, uma llama que se chama determinação. Como falou Adriana no início, a determinação. A determinação, ela se prende com o fogo do desejo ardente. Quando queremos algo profundamente. Então, activamos essa determinação e começamos a traçar um plano estratégico para redesenhar os malos hábitos, identificar os hábitos que não nos generam valor e fazer acordos com nós mesmos também. Ou seja, tu puedes fazer acordos contigo, tu puedes chegar e dizer assim, Nicolás, estou falando contigo mesmo. Eu prometo que às 6 da tarde vou fazer uma atividade de desparvilar, de recreação,
pero hasta las 6 de la tarde yo voy a estar determinado a estudiar, a trabajar, a hacer lo que tengo que hacer hoy, mis metas. Y a las 6 de la tarde yo paro y voy a ver una serie, voy a ver una película, voy a hacer ejercicio, voy a hacer algo que me gusta. Porque es importante tener espacio para recreación, es importante tener espacio para lazer, para hacer algo diferente. Eso es importante. Por ejemplo, hoy por la mañana vino un señor acá, yo vivo en Cota, que es cerca de Bogotá, y yo tengo un mentor que es un campesino del resguardo indígena que trabaja con cultivos orgánicos. Entonces, hoy por la mañana, un señor muy simple, muy adorable. Estamos trabajamos 2 horas, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, sembrando, porque estamos em luna minguante, estamos com plântulas, sembrando, com abono orgânico que nós mesmos hicimos. Trabalhei 2 horas de sembra. Depois, estive trabalhando 3 horas em uns labores que, además da parte de coaching, eu também tenho uma parte de engenharia de sistemas, estava trabalhando com engenharia de sistemas por la mañana. Logo, por la tarde, tuve um coach de consultoria de organização do tempo. E logo fui para a classe de cerâmica. Estive na classe de cerâmica durante 1h30 e logo vim compartilhar com a família, tomamos aqui umas 11, charlamos e agora estou aqui editando a charla para vocês. Então, isso é um exemplo de um dia onde uno tem várias atividades e vai, digamos assim, oxigenando a capacidade de concentração, mas vai sendo também algo com a terra, vai sendo algo de arte. Então, é muito importante esse equilíbrio. Defina um plano estratégico e comece a implementar esse plano estratégico hasta consolidar uma nova disciplina através da repetição. Ou seja, para tu consolidar um hábito, tu deves repeti-lo 21 dias, mínimo. Pero os 5 primeiros dias são fundamentais. Se tu haces os 5 primeiros dias, passa os 5 primeiros dias, tu provavelmente vai lograr os 21 dias. Depois de 21 dias, ele já logrou o caminho no cérebro. Ele já consolidou. Depois de 40 dias, já está mais do que consolidado. 3 meses já é parte de ti. Por exemplo, eu vou lhes contar. Eu há 8 anos que eu corro todos os dias. Todos os dias eu corro. Há 8 anos. Já consolidei, já é parte de minha vida. E digamos assim, para consolidar... A diferentes horas. Perdón, Gundor, interrumpirte. ¿Lo haces como a diferentes horas o tienes una hora programada? Normalmente Sí, eu hago por la mañana. Eu desperto, hago a corrida matinal, vengo, tomo um banho meditativo com velas e logo defino as metas do dia e medito. E essa é a rotina que eu hago há muitos anos. Agora, há 4 etapas para que tu puedas consolidar uma disciplina. A primeira é a luta, ou seja, no começo é difícil, tu tens que poner total determinação e força de vontade, por isso que é importante o desejo ardente. Logo vem o trabalho, que já não é tanta luta, pero tu necessita poner energia. Ou seja, essa etapa aqui demora aproximadamente de 5 a 21 dias. Logo, a segunda etapa demora outros 21 dias. Agora, quando tu já passou essas 2 etapas aqui, de arte e trabalho, tu entra numa terceira etapa, que é luta e trabalho, tu entra numa terceira etapa que se chama arte, que é, tu já desfruta essa atividade, ou seja, o hábito já está integrado dentro de ti. Então, por exemplo, o hábito de ler. Então, já leio com prazer, não é um sofrimento, sim?
E agora, tu deves fazer sempre a pergunta mágica para definir se um hábito é produtivo ou valioso ou não. Para que estou fazendo esse hábito? A pergunta para que te dá a claridade se é valioso ou não é valioso. Então, para que estou fazendo o hábito de leitura? Porque é importante exercitar o cérebro, aprender coisas novas. ¿Para qué estoy aprendiendo educación financiera? Para que pueda lograr la independencia financiera. ¿Para qué estoy haciendo ejercicio físico? Para que pueda tener una salud, una vitalidad, energía. Porque el cuerpo es como un dínamo. Si tú estás activo, ele genera más energía. Pero el activo no es desde la locura de hacer. O sea, desde la acción productiva. Aí vem um conceito muito importante, a ação produtiva. Esse é tema para outra charla. E aí 4 apoios para terminar, que são fundamentais, que é muito mais fácil utilizando uma metodologia. Ou seja, busque uma metodologia. Utilize uma metodologia para tu lograr desenvolver buenos hábitos. Tenha um coach. Ou seja, ter um coach faz uma diferença tremenda, porque um coach já sabe os atajos. O coach já sabe todos os desafios. Uma sessão que tu tenhas uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, mínimo, te dá pena chegar ao coach sem nada. Então, tu haces as coisas porque tu tens um coach e tens que prestar contas ao coach. Mas, na verdade, é a ti mesmo. Apoio número 3, escriba tu objetivo no lugar visível, que te desperta tu desejo ardente, el para qué de que tu quieres hacer las cosas. Los objetivos, para qué quieres hacer las cosas. Y por último, tenga una dupla y un equipo. Eso ayuda muchísimo, tu tener un grupo de apoyo. O sea, personas que están en la misma sintonía. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros 30 aquí nos reunimos y hacemos un maratón, hacemos una actividad en conjunto, uno motiva al otro. Por eso que yo desarrollo, soy especialista en los desafíos de 21 días, el reto de 21 días. He creado muchos retos de 21 días. ¿Por qué? Porque uno ayuda al otro. Y dentro de mis retos participan 120, 130 personas. Y 60% de la gente termina, 70%. ¿Por qué? Porque uno apoya al otro. Es mucho más fácil en dupla. Es mucho más fácil en equipo. Entonces, esos 4 apoyos son fundamentales. ¿Cómo vamos? ¿Está claro el concepto? ¿Tiene sentido para ustedes esos conceptos? Sí, señor. Listo, Nico. A Yadira dijo muy bien. Escriban ahí en el chat, porfa. Si hace sentido, si está claro. ¿Es valiosa esa información para ustedes? Clarísimo, Alina Ocampo. Fantástico. Tem mucho valor. Muy bien. Entonces, preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ya estamos entrando na parte final, já vamos ir cerrando nuestra live. Excelente información que nos comparte Gundor, Amari Reyes de México. Y bueno, aquí viene la invitación muy especial que yo quiero hacer para todos. Quiero hacer una invitación para ustedes para que puedan hacer una transformación profunda de los hábitos, de las creencias, de los mindset que todos nosotros tenemos, utilizando una metodología en grupo, con apoyo de un coach, con todos los apoyos que nosotros estamos hablando aquí. Y eso se llama el Tao del Tiempo. La metodología Tao del Tiempo es una metodología que yo diseñé hace años, pero fue como así un fruto de un insight. ¿Sabe esos insights eureka?
Ou seja, uno está em um determinado lugar fazendo algo e de pronto, pum, vem assim todo o mapa de algo. Eu estava fazendo algo e de pronto vino essa insight de criar uma metodologia de organização de tempo que fora personal, que tivesse em conta o indivíduo, que fora integral, que não fora simplesmente aplicar uma renda, porque a maioria das metodologias de organização personal que eu conheci era aplicar uma renda, uma metodologia que cambiara o mindset, que cambiara a memória celular, a memória de los hábitos que nós temos, as crenças. Então, para isso, desenvolvemos a metodologia tal del tempo. E para isso, vamos fazer uma mentoria grupal e individual. Ou seja, as pessoas que querem podem participar da mentoria individual, ter sessões de coach comigo personalizada, ou participar de uma mentoria grupal, que tem uma coisa que é muito bonita, que é as duplas, os quartetos, trabalhamos juntos para lograr um objetivo. E essa mentoria tem várias etapas. A primeira etapa, que começa dia 21 de setembro, que vai de 21 de setembro até dia 5 de outubro, se chama Maratón Tal del Tempo. É um maratão de 15 dias, onde vamos entregar uma metodologia todos os dias para tu reorganizar tu casa e transformar em um templo sagrado. O que significa isso? Através de Feng Shui, de Personal Home, vamos apoiar-te a criar técnicas para organizar os espaços com estratégia e criar um espaço funcional, bonito, onde tu tenhas coisas que te hagam feliz. Então, vamos utilizar estratégias de Marie Kondo, estratégias de Feng Shui, estratégias de los melhores personal homes que existem no planeta e também estratégias Cóndor Blanco de los 4 elementos que eu he aprendido em minha experiência de mais de 25 anos. Então, essa primeira parte vai falar de cerrar ciclos e organização personal. E vamos aprender alguns princípios del Tao. Isso vão ser 15 dias. A classe número 2 vai ser uma classe especial solo de Feng Shui. Vou lhes ensinar a base del Feng Shui, que é uma filosofia belíssima do Oriente, para que tu puedas deixar um equilíbrio energético em tu casa. E a organização da casa é a base para que tenhamos uma mente clara, para que podamos criar uma mente clara. Dia 5 de outubro, de 7 a 9 da noite, esses são todos os jueves. Nós vamos ensinar a teoria do biorritmo. Vamos apoiá-los a conhecer seu ritmo personal. Todos nós temos um biorritmo. É como compreender esse biorritmo. Quais são as horas mais produtivas? De acordo com a hora de nascimento, há uma regra general. Mas como descobrir essas horas mais produtivas? Onde estou mais atento, onde estou mais concentrado, onde meu corpo tem mais energia. Como equilibrar meu horário personal de acordo com meu biorritmo. Tudo isso vamos ver dia 5 de outubro. Dia 12 de outubro, vamos analisar tu horário, vamos conhecer as ventanas de tempo e analisar como tu estás organizando tu tempo e fazer um diagnóstico por elemento, terra, água, ar e fogo, e como equilibrar os tempos por elemento. E vamos entregar os antídotos para os procrastinadores. Vamos conhecer os 8 procrastinadores e como eliminá-los. Dia 19 de outubro, vamos fazer uma classe magistral para profissionais. Vamos conhecer todas as trampas e as estratégias para um bom manejo em la oficina ou no mundo profissional. Como eliminar, digamos assim, os ladrões de tempo de los companheiros de trabalho, del jefe, que muitas vezes nos quita o foco de lo essencial,
los ladrones como los celulares, las ventanas, o excesso de ventanas, enfim. Vamos entregar muitíssimos casos de uso em relação ao mundo profissional. Dia 26 de outubro, as agendas criativas entram em cena. Vou lhes ensinar como construir sua agenda criativa, como fazer mapas mentais orientados à organização do tempo, como definir tus prioridades essenciais. Todo começa com as prioridades. Se eu não tenho claro as prioridades, não sei para onde vou. É como eu entrar num táxi e o tipo vai perguntar, para onde vas? Daí tu diz, não sei. Então, o tipo vai te cobrar, listo. Então, a carreira mínima é $5. Passa aqui os $5, certo? ¿Para dónde vou? Então, as prioridades são essenciais. E dia 9 de novembro é a clausura, onde vamos fazer aí uma grande festa, entrega de diplomas, regalos. Todas as classes vão estar gravadas e disponíveis numa plataforma especial para os participantes da mentoria grupal. Então, vamos entregar muitos materiais, um e-book especial para os participantes, várias ferramentas para que tu puedas desenvolver. E qual é o principal benefício da mentoria tal de tempo? É o rediseño de tu mindset, aprender muitíssimas estratégias para manejar os procrastinadores, generar buenos hábitos, consolidar esses buenos hábitos, transformar tu casa num ambiente sagrado e muito mais. Alguma pergunta sobre a mentoria tal del tempo? Alguma pergunta específica? Alguma dúvida? Muito bem. Então, o que uno recebe com a mentoria? O certificado, a gravação das classes durante 3 meses em plataforma segura, classes em vivo, mais de 12 horas, teoria e prática, um grupo de WhatsApp especial, onde vamos entregando a diário várias pílulas para apoiar-te na transformação, um maratón tal de tempo de 15 dias de organização do espaço físico, exercícios práticos para redesenhar o mindset, muitíssimas afirmações, exercícios de programação neurolinguística e muito mais. Aí é a experiência de mais de 25 anos de trabalho terapêutico e transformador que vamos entregar através desses 45 dias. E, bueno, as pessoas interessadas em saber a inversão da mentoria tal del tempo, pode escrever no privado meu e eu les comparto toda a informação prática. Pero quero adelantar que as pessoas que estiveram nessa charla, que se inscrevam hoje mesmo a la mentoria, que nós vamos iniciar dia 21, vamos ter um regalo especial, que é uma sessão grátis individual comigo. Ou seja, os que se inscrevam hoje a la mentoria tal del tempo, vão ter grátis, os que se inscrevam hoje. Então, para se inscrever hoje, se inscrevam no meu WhatsApp privado, eu envio a informação prática, há um formulário, llene o formulário, e as pessoas que se inscrevam hoje vão ganhar adicional a la proposta, uma sessão grátis comigo de 1 hora de duração por Zoom, onde vamos fazer um coach de organização do tempo junto com o processo. Então, vocês vão definir em que parte do processo. Gundo, eu tenho problema com isso. Listo. Uma sessão comigo de 60 minutos para que trabalhemos isso grátis para as pessoas que se inscrevam hoje. Então, não perdam tempo, se inscrevam comigo no privado, eu les comparto agora mesmo, ao final da sessão, a informação, e aproveitem. Como dijo Einstein,
hagan algo diferente. O sea, no es haciendo lo mismo que vão ter os mesmos resultados. Aproveitem. Esses são anos e anos de experiência condensada e vão ter várias masterclasses exclusivas comigo. E quando estivermos na mentoria grupal, ou seja, cada um traz seus exemplos, seus desafios, e nós vamos entregando, digamos assim, as soluções e todos vamos aprendendo. Então, é muito enriquecedor esse espaço. E, bueno, com isso vamos terminando a entrega de hoje. Les felicito por la presencia, por la decisión de estar acá. El jueves vamos entregar la última live gratuita antes de la mentoría. Entonces aprovechen, si quieren invitar algum ser querido, invitem. Vamos entregar outro tema essencial, né? Esse é o terceiro tema. El jueves passado entregamos um tema muito interessante, que era os 4 passos para cambiar o mindset. Quem não teve na jueves passado pode pedir a gravação da live, também enviamos. E hoje entregamos essa live espetacular sobre o cambio de hábitos. Muito bem, com isso estamos terminando. Como les pareceu? Escrevam no chat. Les gostou? Não les gostou? Como les pareceu? Qual foi seu principal aprendizagem no dia de hoje? Escrevam. Qual foi seu principal aprendizagem no dia de hoje? Isso. Patrícia escreveu, excelente, muitas graças. Majorie, uma exposição clara, apropriada. Feliz noite a todos. E bueno, então, com isso vamos terminando a sessão de hoje. Um forte abraço a todos, felicitações. E nos vemos no próximo live, na próxima mentoria. Um forte abraço a todos. E escrevam no meu WhatsApp privado 57 315 224 6007. Para maior informação, qualquer dúvida que tenham. Um forte abraço e nos vemos. Muitas bendições a todos. Tchau, tchau.